Temos conversado nas últimas semanas, começamos semana passada, sobre esse tema relacionamentos líquidos. E sabe, isso tem a ver com a enorme quantidade de mudanças que a gente tem enfrentado nos últimos 30, 40, 50 anos. A humanidade, vocês sabem que ela mudou mais nos últimos 50 anos do que nos últimos 500 anos de história? São muitas transformações e a gente tem pego algumas opiniões desse camarada chamado Zygmunt Bauman, um sociólogo polonês, e temos pegado algumas análises dele da sociedade, e aí a gente vai para a palavra de Deus e tentamos responder aquilo que a palavra de Deus fala sobre as conclusões do Bauman. O Zygmunt Bauman, ele fala que a gente vive, por exemplo, numa época da nossa vida, onde as relações se tornaram líquidas e frágeis por si só, devido a várias transformações sociais que a gente tem vivido nos últimos anos, as inovações tecnológicas que nós temos experimentado. Eu não sei se você dá conta de lidar com cada tecnologia nova que aparece. Você começa a aprender a mexer no seu celular, de repente já tem um outro celular. As coisas elas vão atropelando. E aí, por causa dessas mudanças, a gente acaba criando uma cultura de desapego com as coisas. Porque você não vai se apegar a alguma coisa que daqui a pouco vai mudar e você vai ter que trocar. Então você meio que abraça, mas depois deixa solto. Quer uma prova disso? Você lembra o modelo do seu antepenúltimo celular? É claro que não. Porque você desapegou, cara. Já era, foi embora. A gente vive uma época de dissolução de ideologias e instituições. As instituições, elas estão em descrédito. Infelizmente, não só poder judiciário, legislativo, o nosso governo, mas as igrejas também. Tudo aquilo que é meio formalizado, meio formatado, meio institucionalizado, o pessoal está abrindo mão para ser parte de comunidades, para ser parte de coisas informais. Estamos conversando hoje de manhã aqui sobre aquele pessoal que tem feito trocas e não tem precisado de dinheiro. Então eles trocam serviços por tempo. Por exemplo, eu sei dar aula de violão, então eu vou no cabeleireiro e troco com o cabeleireiro o seguinte: eu dou aula de violão para o filho do cabeleireiro e o cabeleireiro corta o meu cabelo de graça. Você tem um dom, o fulano tem um dom, vocês trocam, se beneficiam, e aí você não precisa de dinheiro. Com a escassez de dinheiro, é isso que o pessoal tem encontrado para resolver algumas das suas crises. E isso tem aumentado. É uma migração daquilo que é formalizado para o informal. O Uber mesmo é um negócio que a gente tem visto, essa informalidade no mercado. E isso vai fazendo com que a gente se desapegue das coisas. A gente não para mais para prestar atenção em nada. A gente vive uma vida onde a gente muda rapidamente da marca de carro que a gente usa, a marca de roupa. Meus pais compraram por anos no mesmo mercado, na mesma venda. Meus avós, então, nem se fala. A fidelidade era certa. Você comprava por 30 anos na mesma venda, hoje você não faz mais isso. Hoje a base da negociação é o melhor pelo menor custo. Quem tiver o melhor pelo menor custo, me leva. E a característica básica de quem vive desse jeito é o seguinte: a gente acaba banalizando as nossas relações, a gente não consegue mais definir com exatidão o que é ser amigo. Você chama pessoas do Facebook de amigo? Isso é um absurdo. Pessoas do Facebook não são teus amigos, eles apenas seguem você, são teus seguidores. Quero ver você sair daqui hoje à noite, tiver numa pindaíba lascada e ligar para algum amigo do seu Facebook, para você ver se você tem amigos mesmo. O conceito de amor, por exemplo. As pessoas começaram a ligar a palavra amor e fizeram dela sinônimo de sexo. Vocês já viram? Nós estamos fazendo amor. Quem disse que amor se faz em alguns minutos? Quem disse que amor se faz numa noite de motel, numa sexta-feira? A gente vive numa sociedade que é fácil romper as relações, não tem mais fidelidade. Como eu falei para vocês, a base da nossa fidelidade é o seguinte: se você me dá o melhor, pelo menor custo eu quero. Se você não me dá, pelo menor custo, então eu vou para outro. Qual que é o problema disso? A gente começa a relacionar assim com as pessoas. Quem me dá o melhor, pelo menor custo, eu quero.
Quem não quer, eu deleto. A gente começa a fazer isso com o emprego, começa a fazer isso com as nossas famílias, com relações afetivas, começa a fazer isso com a igreja. Porque a igreja não me dá o que eu preciso, então, tchau. A mentalidade individualista e narcisista, é eu que decido quem vai se relacionar comigo. Se eu não quiser ser amigo de alguém, eu bloqueio, silencio no meu WhatsApp, acabou. Boto uma mordaça na pessoa, enquanto a pessoa fala, eu não ouço. Olha que absurdo que a gente está chegando. Uma geração que nunca teve tanto como as gerações do passado, uma geração que tem tão mais conforto, mais dinheiro, mais prazer do que os nossos pais tiveram, mas é uma geração vazia, que é insaciável, sempre precisa de mais, ou sempre quer mais, sempre está buscando algo a mais. O Zygmunt Bauman, ele numa conferência que ele teve no Brasil, de educação, ele falou sobre 3 aspectos para aqueles que querem compreender a cultura que nós vivemos hoje. Se você quer ter uma compreensão da cultura que a gente vive hoje, você não pode deixar de perceber o contexto digital atual que nós vivemos. Nós somos uma geração digital, gente, não tem como. Mesmo que você não nasceu nessa geração, você está engolido por isso. Nós temos celular no bolso o tempo todo. A gente dorme com o celular, a gente come com o celular, tudo é feito online. Se você quer entender o mundo contemporâneo, você precisa ver também como é que é o modo das pessoas pensarem, porque o modo que o ser humano pensa, nas últimas décadas, mudou, sabia? Não foi só alguns objetos. Por exemplo, não foi só a mudança de telefone fixo para telefone móvel. Não é um objeto, mas a maneira como as pessoas veem o mundo também mudou. O celular está virando praticamente um faz-tudo. Daqui a pouco vai fazer suco de laranja, daqui a pouco vai lavar roupa, vai passar, você vai botar ele no chão assim, ó, ele vai sair aspirando a casa, aí depois você pega ele, aí você bota lá na pia, ele lava a louça, tal, depois... É coisa do tipo. Sem contar que daqui a pouco ele vira que nem o skate do Super Choque. Você joga no tênis, pai, sai, pega e acabou. O Zygmunt Bauman, ele fala justamente que pesquisas mostram que pessoas navegam pela internet e raramente elas ficam mais do que 10 minutos num site, sabia? Sabe por quê? Insaciáveis. Pega aquela, desculpa a palavra, maldita timeline do Facebook e fica assim, ó, passando ela. Sabe o que é isso? Insaciabilidade. A pessoa está com muita informação e ela cada vez quer mais. Ela não consegue parar e se concentrar mais em alguma coisa. Sabe o que isso está gerando em nós? Uma sociedade que não se concentra. Pessoas que não conseguem mais parar e olhar face to face, não é Facebook to Facebook, não, é face a face, olho nos olhos. Pessoas cheias de informação, mas que vivem querendo mais informações ainda do que elas têm. E aí, como elas sempre querem alguma coisa nova, é fácil se desconectar emocionalmente, sabia? Você está em busca de alguma coisa na internet. Você não achou naquele site, você vai para o outro. E a gente começa a descartar as nossas relações, a gente começa a descartar muitas coisas preciosas. O Zygmunt Bauman vai falar de uma terceira posição, que ele vai dizer sobre o impacto dessas transformações no sistema educacional, porque ele estava falando numa conferência de educação, mas a gente pode falar também nas relações sociais. Você está duvidando do que eu estou falando? Assiste esse vídeo. Esse vídeo vai mostrar para você como que a tecnologia tem mudado a nossa maneira de ver a vida e de pensar. Dá uma olhada. Qualquer coincidência, semelhança, mera coincidência, tá? Driving with a box stuck under his car. And like, who knows how long he was driving. I saw him pull out of the parking lot and turn right, and the box was still stuck under his car. So who knows how long he was driving with that box under his car. I bet he got home, he pulled into his driveway. Cloud in the sky. I'm not. Wow. And like, if you, it's not. I don't think it's real. I don't think it's real. Did I see the lineup for cars?
wasted. The Empire State Building is like really close to it, so it's a good. Hey, can I borrow your shoes? Then I took this with what was in my hands. No fundo, a gente devia chorar. Porque a gente está começando a achar que isso é normal. A gente está começando a achar que é assim que é a vida. Está vendo como é que as mudanças aconteceram? Deixa eu trazer isso um pouco para o contexto da família. Revista Crescer, em dezembro de 2014, fez um artigo. Ela dizia o seguinte: uma pesquisa realizada em 1.521 crianças de 6 a 12 anos pela Highlights, uma revista infantil norte-americana, mostrou que 62% das crianças reclamam que os pais estão distraídos demais para ouvi-los. E, surpresa, os celulares são os principais responsáveis por isso. Por quê? Será que os pais estão ouvindo o que alguém está dizendo? Está ótimo, Crasso. O que os pais estão dizendo do outro? Será que os pais estão ouvindo o que alguém que eles não conhecem ou que conhecem estão dizendo do outro lado do mundo ou em qualquer canto do mundo e estão ignorando os seus filhos? A única diferença é que eles estão deixando de ouvir os seus filhos para ouvir outras pessoas. Alguém, eles estão ouvindo. Olha só, uma outra pesquisa, Universidade de Boston, mostrou que nem quando as pessoas estão à mesa, em família, os smartphones são poupados. Cientistas observaram o comportamento de 55 adultos que foram com filhos a restaurantes na zona metropolitana de Boston. 40 deles, de 55, 40 deles não largaram o celular durante a refeição. Esses americanos são terríveis. Esse povo, vou te falar, complicado. Em outro estudo de Brigham Young University, realizado com 143 casais heterossexuais, 70% das mulheres relataram que os smartphones atrapalham o seu relacionamento amoroso. Eu sei que talvez alguns estão pensando assim, mas a minha mulher com o iPad dela, a minha mulher com o Facebook, você precisa ver como é que é. Ou a minha mulher com o celularzinho, é complicado. Mas olha só, o Bauman vai dizer para a gente que nós somos cada vez menos capazes de nos dedicar por um longo tempo, de maneira adequada, a uma tarefa. Perceba os detalhes dessa afirmativa, querido. A gente começa a ficar cada vez mais inadequados em almoços de família, porque a gente não consegue parar e aproveitar as pessoas e ouvir as pessoas. A gente está o tempo todo assim, ó. Pega. Daqui a pouquinho está conversando, ou faz aquele tim, você pega, você já desvia a atenção. A gente não consegue mais ficar, por exemplo, num lugar como esse, prestando atenção no que está acontecendo. A vida está passando, pessoas estão se movimentando ao nosso redor,
e a gente não consegue mais olhar para os olhos delas. A gente não consegue mais perceber o que elas estão vivendo. E isso acontece dentro das nossas casas. O Bauman vai dizer que não só o intelecto foi afetado, as novas tecnologias influenciaram também, sabe o quê? A relação entre as pessoas. Olha, a maneira como a gente vive os nossos relacionamentos está sendo afetados por essa mentalidade. E olha, o pessoal que é mais jovem aqui, eles são tão devorados por essa mentalidade, que ficar numa sala como essa, por 1 hora, ouvindo uma pessoa só falar, é um martírio. Ele não consegue ficar me ouvindo 1 hora aqui sem olhar para o celular e se concentrar nas minhas palavras. A pergunta é, como é que essa turma vai construir relacionamentos duradouros ao longo da vida? Se você não consegue ficar 1 hora me ouvindo, será que você vai conseguir ficar 30, 40 anos com a mesma pessoa? Será que você vai conseguir viver 1 mês com uma pessoa? Essa geração tem dificuldades para manter, sim, os laços afetivos duradouros, porque eles sempre estão pensando naquilo que eles perderam. E o Bauman tem uma entrevista que ele fala que para essa geração é complicado eles empenharem o futuro deles, eles colocarem o futuro deles na mesa e dizer, eu vou apostar o meu futuro nisso. Porque ao longo da caminhada eles começam a perceber as oportunidades que eles poderiam ter tido, só que agora não vão poder mais ter, por quê? Porque tomaram uma decisão no passado. Então é melhor não tomar essa decisão no passado e a gente vai buscando na vida a melhor oportunidade. E o que acontece é que o camarada chega nos 80 anos e ele não escolheu, não decidiu absolutamente nada. Sabe, essa geração não tem avaliado corretamente, primeiramente, o que é casamento, para depois se envolver. Eles têm feito o contrário. Eles se envolvem e depois eles vão avaliar o que é casamento. Tem um artigo de um colunista da Veja, antigo, ele fala assim, casar ou não casar, eis a questão. Ele pega o diário de Charles Darwin e ele descobre alguns relatos da vida de Darwin, quando ele começou a se questionar sobre se ele deveria se casar ou não. E aí o Darwin coloca algumas etapas para ele poder checar e tomar essa decisão. A primeira etapa dele, sabe o que é? É avaliar os prós e os contras do casamento. Então lá no diário dele está escrito lá algumas linhas assim. Os prós, por exemplo, ele diz, bem, estou avaliando. Ponto positivo se eu me casar é que eu vou ter alguém na velhice. Eu vou ter alguém para cuidar da casa. Bem, é melhor me casar do que ter um cachorro. Daí ele pensa, puxa, interessante. Mas e os contras? E se eu me casar, quais serão os meus ônus? Bem, liberdade, acabou. Não, liberdade acabou não, liberdade para sempre. Ausência de brigas, não ter que visitar parentes, isso é um negócio complicado, eu sei. Não ter que cuidar dos filhos. E aí ele coloca essas duas coisas na balança, e ele pondera e diz, não, apesar dos contras, eu acho que vale a pena me casar. Ele decide, então eu vou me casar. Agora qual que é o próximo passo dele? Avaliar os prós e os contras das suas pretendentes. A gente não faz isso. O Darwin fez. E aí, a sorte, não sei se sorte ou não, caiu sobre Emma, uma jovem com a qual, pode pôr para mim, ele ficou casado por 43 anos. E o Stephen Kennedy, ele coloca no final do artigo o seguinte, Charles Darwin, ele colocou a questão em 2 etapas e na ordem certa. Primeiro ele decidiu se deveria casar ou não, e depois com quem. Primeiro ele se comprometeu com o conceito. E é isso que falta para a nossa geração, avaliar primeiro se eles vão ou não entrar nessa de relacionamentos duradouros. Se eles vão, a qualquer custo, sim, encarar esse desafio de relacionamentos para a vida toda. Porque hoje em dia os jovens tendem primeiro a escolher a pessoa, aí depois eles decidem o que vão fazer com essa pessoa. Vocês já viram?
Eu escolho primeiro, depois eu vejo o que eu faço. Aí eu vou decidir se é para um dia, se é para uma semana, se é para um mês, se é para um ano, E via de regra, nunca é para a vida toda. Como é que a gente constrói relacionamentos sólidos numa cultura de amor líquido? Como é que vocês vão fazer, rapaziada jovem que está aqui, adolescentes, e vocês que se consideram jovens, que ainda estão para construir os seus relacionamentos duradouros? Eu sei, você pode estar pensando, mas eu não sou casado. Tudo bem, isso aí vai valer para você. Você vai poder ponderar muita coisa hoje aqui, que você pode aplicar em qualquer relacionamento. Para isso, eu vou chamar hoje para vocês um livro que talvez a maioria de vocês não leu ainda, que é o livro de Cantares, conhecido por alguns como Cântico dos Cânticos. E o livro de Cantares, ele é cheio de poesia sensual, tá? Então, assim, proibido para menores, um livro que está na Bíblia, livro de não é proibido para menores. Tem alguns teólogos que tentam amenizar o negócio, dizendo, não, que isso aqui é da espiritualidade de Cristo e a igreja e tal, mas não é isso não, lá é uma poesia de uma relação conjugal, e ali eles se declaram mesmo, né? O livro de Cânticos, Cânticos ou Cantares, eles têm algumas teorias sobre ele. Alguns dizem que ele retrata a história de Salomão e a Sulamita, né, que é uma troca de poesias entre Salomão e a Sulamita. Eu, particularmente, gosto de uma outra teoria. Eu gosto de uma teoria que diz que é o seguinte: o livro de Cantares, ele é o relato de poesias entre dois jovens que se amam, uma camponesa e um pastor de ovelhas, provavelmente gente simples, mas que se ama muito. Só que daí acontece um problema no meio do caminho. Essa jovem, ela é prometida e entregue ao harém. Sabe de qual rei? Salomão. E aí, essa menina não vai se render a esse negócio, porque ela enfatiza ao longo do livro, todo o tempo, essa frase: o meu coração é do meu amado. Ela não se rende ao rei Salomão. E esse livro apresenta para a gente que é possível você viver, não uma história de amor, mas um relacionamento duradouro e sólido, que vai abençoar você. É possível. A questão é que a gente precisa ponderar que tipo de relacionamento a gente vai construir ao longo da vida com as pessoas que a gente vai se encontrar. Pode ser, assim, aplicado, o que nós estamos falando hoje, para outros relacionamentos. Mas eu vou me concentrar no relacionamento conjugal, porque hoje nós queremos saber o que o relacionamento líquido afeta as nossas famílias. Então, eu vou apontar aqui duas coisas importantes para a gente no livro de Cantares. Primeiro, o fator compromisso, e depois o fator perseverança. Cantares capítulo 8, versículo 6, diz assim: coloque-me, uma jovem camponesa, para o seu amado pastor de ovelhas. Não para o seu pastor, para o seu amado, que é um pastor de ovelhas. Coloque-me como um selo sobre o seu coração. Você pode guardar nessas palavras aí quem vai casar daqui a pouco, tá? Coloque-me como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço, pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. Suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Coloca-me um selo sobre o coração, como um selo sobre o seu braço. Olha, por duas vezes essa palavra, selo, ela aparece nessa frase, e a pergunta que tem que vir ao nosso coração é o seguinte: o que essa menina está dizendo, gente? O que ela quer dizer com isso? Eu arriscaria o seguinte: essa menina está falando de um compromisso que demanda envolvimento total. Esse negócio de selo no coração e selo no braço, quer dizer que ela quer um casamento onde haja um comprometimento total. Só que, na nossa sociedade, na nossa cultura, as pessoas querem um casamento, só que elas têm medo que a carreira interfira. Elas querem um casamento, mas elas têm medo que filhos melem o plano delas de serem felizes. Elas querem um casamento, mas elas têm os seus bens. Eu tenho meus bens, você já tem os seus, então não vamos misturar as coisas. E aí que eu vou dizer para você, não tem como você construir um relacionamento duradouro com alguém sem você se envolver totalmente com essa pessoa. Impossível esse negócio de fazer um contrato apenas. Se você não se entregar e não se envolver na construção dessa relação, não tem como.
Quando essa menina fala de selo, sabe o que ela tem em mente? Ela tem isso daqui em mente. Isso aqui é uma peça de um museu, um selo babilônico, que na antiguidade era usado para poder firmar, credenciar contratos de compra e venda. Então, quando o pessoal fechava um acordo, vendia uma propriedade, né, o selo marcava o documento numa placa de argila, e aí se tinha então um documento oficial nas mãos. E aquele selo colocado uma vez ali significava que aquele documento era irrevogável. Não tinha como você voltar atrás. Olha o que essa menina está dizendo para esse cara. Me coloca como um selo sobre o seu coração, como um selo sobre o seu braço. Tem duas maneiras da gente entender isso. Talvez a primeira delas é quando você fala sobre o coração, ela esteja falando sobre a compromisso de você nutrir afetivamente essa relação, de você cuidar dessa parte que é o sentimento, porque sentimentos, eles não emergem e não permanecem do nada. Você precisa investir, você precisa fazer algo para que isso continue vivo. Colocar alguém como selo no seu coração significa que você vai ter que se comprometer emocionalmente com essa pessoa e não só se comprometer emocionalmente, mas se comprometer em nutrir esses sentimentos. É interessante que a gente se compromete para nutrir, por exemplo, a nossa capacidade acadêmica, não é? A gente se compromete para crescermos profissionalmente, a gente se compromete para aumentar a nossa renda. Mas quantos de nós estamos comprometidos em nutrir a nossa afetividade por alguém? Seja o nosso cônjuge, seja a nossa família. O que você tem feito nos últimos anos para nutrir a sua afetividade por pessoas que você ama? Ou você é Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. A vida não leva. Um selo no seu braço. E coloca como um selo no seu braço. Pode ser que o cara assim era aquele pastor assim, tipo eu assim, sabe? Bonitão, forte, com físico assim, atlético e tal. Então ela deve estar pensando assim naquele cara, que nem a Esther pensa de mim, assim, aquele cara, quando abraça assim ela, né, cobre ela toda, tal, falando de cuidado. Pode ser que ela está falando de alguém que, apesar de ter que nutrir uma relação afetiva, é alguém também que vai se engajar no cuidado, vai ter que trabalhar, vai ter que se dedicar, vai ter que fazer força para a coisa acontecer, vai ter que suprir a necessidade do outro. Não é uma coisa assim abstrata, é uma coisa concreta. Quando você se mete com alguém, você precisa fazer algo de concreto com essa pessoa. Mas tem um outro jeito da gente ver isso daí. Quando ela fala de coração, pode ser que ela está falando de um selo privado, ou seja, um compromisso íntimo, lá dentro, no mais profundo do ser, de que eu estou contigo. Mas sabe o que é selo no braço? Selo no braço é para que todo mundo tenha conhecimento de que aquela jovem ou aquele jovem já tem e já pertence ao seu amado. Existe um compromisso íntimo lá dentro, eu te amo e você sabe, mas existe uma evidência externa que eu estou mostrando para os outros e dizendo, olha, esse já é meu. Numa cultura líquida que nem a nossa, o pessoal fica com um negócio assim, ó, não, eu não vou casar porque é melhor eu morar junto, porque eu tenho um amigo que se juntou, ele ficou 20 anos casado. Aí quando ele resolveu casar no papel, separou. O pessoal acha que tem uma maldição no papel, quando você assina o papel, e o casamento acaba. E sabe, eu acho que não foi o papel que fez mal para ele. Sabe o que fez mal para ele? Talvez os 20 anos sem selo. 20 anos sem assumir no coração e no braço a pessoa com quem ele estava. 20 anos sem deixar claro para as outras pessoas que ele pertencia a uma pessoa. Sem deixar claro que ele tinha dono. Isso que eu estou falando, dono. Ficou assustado? A nossa sociedade líquida, ela tem medo dessa expressão, dono. Porque todos nós queremos ser donos da nossa própria vida, do nosso próprio nariz. Mas não tem como você se envolver com uma pessoa e construir um relacionamento se você não se entregar inteiramente para ela. Não tem como. Continuando,
a outra parte do versículo. Pois o amor é tão forte quanto a morte, e o ciúme é tão inflexível quanto a sepultura. As suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Aqui a gente tem um que nós chamamos de paralelismo sinônimo. Duas linhas com palavras diferentes, mas com o mesmo significado. Ciúme aqui não é aquele barraco que você faz, tá bom? Quando você vê o seu marido de noite teclando e você fica perguntando o que ele está fazendo, ou quando você vê a sua esposa olhando para algum lugar e você começa a fazer um barraco. Não, o ciúme aqui ele tem esse sentido do amor, do cuidado. Então, o que me chama a atenção nesse trecho é a declaração em si. Quando você faz uma declaração de amor, geralmente você escolhe palavras belas, com significados ternos. Você não fala assim, o meu amor por você, minha querida, ele é tão forte quanto a morte. Você não fala esse negócio. O meu amor por você é tão forte como uma sepultura. Só se você estiver sepultando a sua vida ali mesmo e acabou. Mas fala para mim, qual símbolo na história humana tem um significado maior de uma situação irreversível do que uma sepultura? Se você quiser falar de algo irreversível, me fala algo que é mais irreversível do que uma sepultura. Quando fecha uma sepultura num sepultamento, a sensação é o quê? Acabou. Não tem como mais voltar. Por isso, essa poesia, talvez ela esteja nos mostrando que construir relacionamentos sólidos envolva uma decisão inegociável. Se você vai construir relacionamentos com alguém, conjugais, a decisão tem que ser negociável, senão você não vai dar conta. É o que o Bauman fala sobre comprometer o seu futuro. Pessoal mais jovem, construir relacionamentos com alguém é comprometer o seu futuro. É penhorar o seu futuro. Tem um camarada chamado Rob Bell, que ele fala sobre 3 palavras na Bíblia para amor. E essas palavras são da língua hebraica, e cada uma delas tem um significado interessante. A primeira delas é uma palavra chamada hayá, que tem a ver com o amor companheiro, o amor amigo, aquele amor que você gosta de estar junto com a pessoa, que você pode passar horas falando com ela, você pode passar dias compartilhando os seus pensamentos com ela, porque é um prazer. Esse é o amor hayá. Mas tem também o amor ahavá, que já é um amor mais afeto, esse desejo de estar perto, junto, coladinho, participando da vida. E esse amor ahavá é o amor base de um compromisso, de um casamento. É o amor que faz você decidir estar com a pessoa para o resto da vida. Mas eu não sei se eu vou ter amor até lá. Pois o amor ahavá é esse. Ele decide, ele não sente. Ele decide, ele tem uma atitude de falar assim, eu vou ficar contigo para o resto da vida. E aí tem uma terceira palavra, que é a palavra dod, que é um amor mais prazer, que é um amor que tem a ver com intimidade física, com sexo, com a manutenção da relação e com a consumação. Engraçado que na Bíblia o sexo serve para consumar um casamento e para mantê-lo. O sexo não é brinquedo na mão de criança. Na Bíblia o sexo não é brinquedo na mão de jovens. E não é brinquedo na mão de quem não se comprometeu. Na Bíblia o sexo é o que consuma, que sela uma união de compromisso. Aí eu diria que se a gente quer construir relacionamentos sólidos, a gente precisava seguir essa ordem. A gente precisava primeiro ter um amor hayá, que é esse desejo de estar junto com a pessoa, de falar assim, puxa, com esse camarada, com essa mulher, eu passo o resto da minha vida conversando com ela. Se você tem um vínculo afetivo com uma pessoa, você vai compartilhar seus pensamentos, seus sonhos. Depois, o que vem? O ahavá, um amor de aliança, um amor assim, olha, eu estou contigo, vamos dividir a vida, vamos fazer essa jornada juntos. E aí, depois sim, é que você manda o dod na parada, entendeu? Depois que você criou o vínculo, depois que você já decidiu ficar junto, o dod entra
E é tranquilo, aí não tem problema, você pode ficar doidão o resto da vida, não tem problema, mas com aquela pessoa. Desse jeito, não tem como as pessoas envelhecerem sem estar juntas. Sabe por quê? Elas começam com amizade, compromisso, sexo. Aí a vida vai andando. Aí sabe o que começa a acontecer? O Dodge começa a ficar cansado. O Dodge começa a ficar menos frequente. E aí continua ali a aliança, o arravá. Quero estar junto. E quando chega-se na velhice, sabe o que sobra? O raiar, o conversar, o estar juntos, o dividir a vida. Só que parece que hoje a nossa sociedade, ela começa com o raiar, chega conversando, batendo um papo, trocando uma ideia, chavecando, e já vai para o Dodge direto. Não tem arravá, não tem amor companheiro, aliança, não tem amor decisão, tem amor consumista, tem amor eu quero o melhor de você para mim, eu quero a parte boa, eu quero a cereja do bolo. Só para vocês saberem, a palavra amor em Cantares que aparece é a palavra arravá, que é essa palavra da aliança, do compromisso de estar contigo. Aquele cara que eu falei, o Stephen Kennedy, alguns anos atrás ele escreveu um artigo que eu já mencionei sei lá quantas milhões de vezes aqui, vou mencionar de novo porque ele vale a pena. Ele não vai passar ali, mas ele fala assim, ele fala sobre essa dinâmica da vida. Na semana passada eu comemorei 30 anos de casamento, isso era uns 10 anos atrás, então hoje deve ser uns 40. Recebemos dezenas de congratulações de nossos amigos, alguns com o seguinte adendo assustador. Coisa rara hoje, hein? De fato, 40%, hoje deve ser uns 70%, que tem 10 anos já. De fato, 40% de meus amigos de infância já se separaram e o filme ainda nem terminou. Pelo jeito, estamos nos esquecendo da essência do contrato de casamento, que é a promessa de amar o outro para sempre. Contratos, inclusive os de casamento, são realizados justamente porque o futuro é incerto e imprevisível. As promessas e os contratos preenchem essa lacuna, preenchem essa incerteza, sem a qual ficaríamos todos paralisados à espera de mais informação. Quando você promete amar alguém para sempre, você está prometendo o seguinte: querido, querida, eu sei que nós dois somos jovens e que vamos viver até os 80 anos de idade. Sei que fatalmente encontrarei dezenas de mulheres mais bonitas e mais inteligentes que você. E que você encontrará dezenas de homens mais bonitos e mais inteligentes do que eu. E é verdade, viu? Não fica mimimi por causa disso, não. A pergunta é, o que você faz quando chega nesse ponto da vida? É justamente por isso que prometo amar você, para abrir mão desde já dessas dezenas de oportunidades conjugais que surgirão no meu futuro. O objetivo do casamento não é escolher o melhor par possível mundo afora, mas construir o melhor relacionamento possível com quem você prometeu amar para sempre. E aí? Contra a cultura. A rapaziada vai falar, não, Fernando, eu discordo. Mas eu estou falando de relacionamentos sólidos numa cultura que é líquida. Olha o que a última parte do versículo 6 diz. As suas brasas são fogo ardente, são labaredas do Senhor. Primeiro ela fala de um compromisso que demanda total envolvimento. Depois ela fala de um compromisso que demanda uma decisão inegociável. E agora ela vai dizer de um compromisso que ela quer com esse rapaz, que demanda que ele seja renovado, esse compromisso, com a sexualidade. Esse compromisso que constrói relações duradouras, conjugais, são compromissos onde tem sexo, onde tem intimidade física. Porque a sexualidade tem poder de renovar a relação de um casal. Eu sei que muitos de nós tivemos a nossa mentalidade, a nossa maneira de ver o sexo formatado pela cultura. É complicado a gente falar disso daqui no meio de uma igreja. Para alguns é inconcebível falar sobre sexualidade numa pregação. Mas eu quero dizer para você, meu irmão, que isso é um tremendo equívoco. Porque sexo é um trem de Deus. Deus criou o sexo.
E quando ele criou o sexo, ele olhou e falou assim, ó, é bom o negócio. Tudo que ele fez, no final da criação, ele passou e chamou o pessoal da ISO 9000 lá e falou, gente, aí, tá tudo certo, tá tudo certo. Ele falou assim, ó, é muito bom, o negócio aqui tá fino. Então, sexo não é pecado, sexo não é sujo. Sexo não é uma coisa que é suja e você guarda para quem você ama. Que nem muitas pessoas do passado viviam sob essa perspectiva. Sexo é algo lindo, fantástico e bom que Deus fez. O problema é o que nós, seres humanos, fizemos do sexo, o que nós transformamos o sexo. Tem casais que acham que quando eles vão para a cama, Deus sai rapidinho do quarto, fecha a porta, tranca e fica lá no corredor esperando. Você acha que é assim? Você acha que quando você está na cama com seu cônjuge, Deus sai fora e tampa os olhos? Deixa eu te falar uma coisa, meu filho. O que você está fazendo na cama está sendo observado. Talvez seja por isso que alguns homens e mulheres desprezam essa importância do sexo no casamento. Porque eles veem o sexo meramente como um apetite. E o sexo ele tem um poder subjetivo, misterioso, de aproximar um casal, de renovar o relacionamento, de acender o amor de um pelo outro. Sem sexo esse compromisso é difícil. Como é que você vai caminhar uma jornada com uma pessoa sem prazer? Não tem jeito. Caminhar uma jornada, uma vida toda com alguém, sem ter tem que ser algo prazeroso. Sem o sexo você não vai conseguir chegar até o fim. Mas lembra, sexo na Bíblia é para ser feito no contexto do compromisso, do selo no braço e do selo do coração. Eu sei, isso parece muito retrógrado para alguns, eu tocar de novo, como eu toco quase todos os anos, que o sexo antes do casamento, blá, 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 blá. Meu filho, eu não quero saber da sua vida, o que você faz com a sua sexualidade, mas eu preciso dizer para você, se você quer experimentar do que Deus pode fazer na sua vida através do sexo, então tenha coragem de não sair por aí casando com várias pessoas. Tenha coragem de não sair daí casando com a cidade toda, ou casando com pessoas que você não está casada. Tenha coragem de falar assim, não, meu filho, nós só vamos ter esse compromisso depois que a gente aprender a conversar juntos, passar tempo juntos, depois que a gente se comprometer, a gente vai poder dividir a vida. Porque o sexo da perspectiva bíblica, segundo o Tim Keller, ele fala que talvez o sexo seja o meio mais poderoso que Deus criou para ajudar você a se entregar inteiramente a outro ser humano. É o modo designado por Deus para que duas pessoas digam uma a outra o seguinte: pertenço a você completa, inteira e exclusivamente. Quando você tem sexo com alguém, você está dando confiança para essa pessoa. Você está se entregando emocionalmente. O seu tanque de confiança vai crescendo. E sabe o que acontece quando você cria confiança em alguém que depois vai embora? Eu sei, não é fácil. Eu já tive numa idade onde era complicado as coisas. Mas não é impossível você dizer o seguinte: ok, sou um discípulo de Jesus, eu quero fazer as coisas como Deus manda para que tudo me vá bem, ou eu caso cedo, ou eu seguro a onda. Você tem coragem de experimentar essa bênção? Você tem coragem de experimentar o que tem por trás desse princípio, de você pertencer a uma só pessoa, e não ficar pertencendo a várias pessoas ao longo da vida? Sabe que a galera aqui na igreja, eles já sabem desse sermão assim, de cor e salteado. Quando eu falo assim, eu não estou dando direto para eles, porque a gente conversa sempre sobre isso. Então para eles está tudo tranquilo. Talvez é para você, pai e mãe, que não sabe como que você orienta o seu filho, essa questão, ou sua filha. Se você fala para o seu filho e para a sua filha que o sexo é um apetite, que a hora que ele quiser, ele vai, assim como quando ele quer tomar um refrigerante, ele toma, quando ele quer sexo, ele vai e faz. Lembra de uma coisa, pais e mães,
Sexo é para adulto, para gente madura, que se compromete. Sexo não é para criança. Criança, quando pega brinquedo de adulto, quebra. Gosto de falar desse assunto, mas eu vou seguir porque cabe. Talvez você olhe para o seu casamento hoje e você pensa assim: a sexualidade do meu casamento não está renovando a minha vida conjugal. Está difícil. Se você tem vivido isso, você precisa procurar ajuda, meu querido. Você precisa procurar aconselhamento. Talvez você precise de ajuda médica. Talvez você precise de um aconselhamento pastoral, psiquiátrico, psicológico, eu não sei, mas você tem a responsabilidade de nutrir isso na sua relação conjugal, porque senão a sua relação conjugal vai embora. O pessoal mais jovem olha para os casados e pensa que o sexo rola toda noite, ou 4, 5 vezes por semana. Mas a gente que já é casado, a gente sabe das dificuldades que implica tudo isso. Você não precisa ter medo de reconhecer que você precisa de ajuda nessa área. Os versos que nós lemos aqui dessa menina, ela fala que o amor que ela quer desse camarada é como labareda de fogo. Essa expressão é a mesma usada para a labareda que Moisés viu lá no monte, quando Deus falou com ele, diz que a sarça pegava fogo e o fogo não se consumia. Isso quer dizer que é possível você ter uma relação duradoura de casamento, onde o sexo é como uma labareda de fogo, um negócio que não se consome, que não se esvai ao longo da vida. Mas é preciso a gente ter essa consciência de que, assim como as outras áreas da nossa vida, essa área precisa de atenção também e trabalho. Talvez você precise buscar em Deus, porque Deus tem o poder sim de manter a chama disso vivo na sua vida, meu querido. Não para com esse negócio de, porque agora já não deu, os filhos chegaram, já não dá mais, o Dodge já, né, tá difícil. Não, meu filho. É o momento talvez de você, com o seu cônjuge, chegar diante de Deus e dizer: Deus, nós queremos resgatar a sexualidade na nossa relação, porque a sexualidade não é só prazer, a sexualidade ela alimenta, ela vai fazer vocês continuarem a viver melhores e por muito mais tempo. Tem o fator perseverança na construção de relacionamentos duradouros, que, como é que é? É aqui mesmo, o fator perseverança. Olha o versículo 7 de Cantares: nem muitas águas conseguem apagar o amor, os rios não conseguem levá-lo da correnteza. Se alguém oferece todas as riquezas de sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. E olha, tem um negócio bonito nesse texto, para você poder aprender. Eu tenho que mostrar para vocês, senão não vai dar. Isso aqui tem um negócio chamado da estrutura literária do texto poético, eu já falei para alguns aqui, na série de Noé, que chama-se quiasmo invertido. Olha o que acontece, quando você lê os versículos do capítulo 8, versículo 6, ele começa dizendo algo sobre selo sobre o coração, selo sobre o braço, amor forte como a morte, inflexível como a sepultura, suas brasas como fogo ardente, labaredas do Senhor. Aí vem a primeira linha do versículo 7. Nem muitas águas conseguem apagar o amor. Olha que interessante aqui, ó. Vocês já colocaram, não põe para mim não, que é surpresa. Se vocês colocarem, vai estragar a surpresa. Tá? Tira isso, por favor. Isso. Olha que interessante. O que a água apaga? Então, a primeira linha do versículo 7 está ligada com a última linha do versículo 6. Nem as muitas águas conseguem apagar o amor, que são brasas de fogo e labaredas do Senhor. Agora, olha que interessante, esse próximo. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza. O que você já viu as enchentes levando, as suas enxurradas? Carro, geladeira, cachorro. Né? Você já viu sepultura na enchente? Você já viu túmulo sendo levado? Não leva. Olha lá. Os rios não conseguem levá-lo na correnteza, porque o amor é forte como a morte, inflexível como a sepultura.
Agora, olha só o último momento aonde ela gasta mais tempo escrevendo. Que legal. Se alguém oferecesse todas as riquezas de sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. De quem será que ela está falando? Salomão? Salomão pode vir com o seu BMW. Salomão pode vir com as suas viagens extravagantes, com o seu vinho. Salomão pode vir com o seu colar, com as suas joias preciosas. Salomão pode ser malhadão, bombadão, chegar a falar com voz: olá, querida, o que posso fazer por você? Salomão pode ser um cara charmoso. Olha o que ela está dizendo. Se alguém oferecesse todas as riquezas da sua casa para adquirir o amor, seria totalmente desprezado. Essa menina já colocou no coração dela o selo. E já colocou no braço dela o selo. Ela já tem dono. E o amado dela também. Persevera no relacionamento. Relacionamentos duradouros, eles enfrentam muitas águas ao longo da vida. Relacionamentos duradouros são ameaçados pelo fogo. As correntezas e as adversidades tentam roubar a paixão dos nossos compromissos assumidos. Mas a gente enfrenta as tentações, a gente enfrenta pessoas, homens, mulheres que emergem, homens que emergem ao longo da nossa história, tentando nos oferecer algo mais palpável, tentando fazer a gente se arrepender dos compromissos que a gente fez no passado. Mas a sabedoria de Cantares vai dizer para a gente: não, é possível você construir um relacionamento que vai durar ao longo da sua vida, para você não ser vítima dessa cultura de amor líquido, que não se compromete com nada e que não faz nada até o final. Olha só, Dietrich Bonhoeffer, um teólogo cristão que estava preso na Segunda Guerra, ele escreveu um sermão para o casamento da sua sobrinha. Ele estava preso, então ele não ia poder participar da cerimônia, mas ele escreveu um sermão para que fosse lido. E essa frase dele se tornou notória no casamento dela. E essa frase diz assim: olha, agora já não será o amor que sustentará a aliança, mas a aliança que sustentará o amor. Talvez a gente precise definir os conceitos aqui, para ficar mais claro. Talvez essa frase podia ficar assim, olha: de agora em diante, não será mais o sentimento que sustentará o compromisso, mas o compromisso que sustentará o sentimento. Eu sei, é absurdo você jovem que está me ouvindo, não ser encorajado nessa noite a dar ouvidos ao seu coração. Eu sei que parece absurdo você não se deixar levar pelo ímpeto do seu apetite, do seu desejo. Parece absurdo você ter que lidar com o seu coração e dizer: não, apesar de eu querer, eu não vou. Parece história de conto de fadas. Mas, queridos, a nossa vida não pode ficar à mercê dos nossos apetites. Os nossos apetites, eles podem sim nos trazer coisas boas, mas eu garanto para você que as maiores decisões que você vai fazer na sua vida não serão baseadas na tua emoção, mas no compromisso que você vai ter com aquela decisão. Casamento é uma delas, família é uma delas, amar pessoas é uma delas, fidelidade nas relações de amizades é uma dessas coisas. Porque senão a gente fica descartando as relações, senão a gente deforma o conceito de amigos, conceitos tão valiosos que Deus tem dado para nós. Ou a gente aprende que em muitos momentos nós vamos ter que ir contra a natureza que nós temos, que é uma natureza caída, para poder servir aos valores do reino de Deus, e dizer: Deus, olha, eu não estou entendendo direito, eu estou querendo um negócio, mas eu sei que eu preciso fazer outro trem. E Deus vai falar: meu filho, faz o que eu tenho que fazer, e deixa as consequências comigo. O que tem norteado você nos seus compromissos, nas suas relações
conjugais? O que tem norteado as suas relações familiares? O compromisso ou o sentimento? Você é o tipo da pessoa que diz, não estou sentindo nada. Estou sentindo vontade de ir embora. E você pega aí e vai? Ou você é o tipo de pessoa que, apesar de sentir vontade de ir embora, você tem um compromisso e você confia que Deus é capaz de ajudar você a honrar esse compromisso? Sabe? O compromisso ele precisa ser praticado em qualquer outra relação. Eu foquei na relação conjugal, mas pensa bem, por exemplo, a questão dos nossos pais. Muitos de nós temos pais que já estão idosos. O que eles precisam? De sentimento para cuidar deles ou de compromisso? Às vezes você está numa viagem de férias, às vezes você está vivendo um momento da vida, seus pais precisam de cuidado. E lá no fundo você não sente prazer nisso. Você não quer ter que deixar de fazer o que você está fazendo para ir cuidar dos seus pais. A pergunta é, você vai ser norteado pelo compromisso ou pelo sentimento? Com pais. Eu falo para o pessoal mais jovem aqui que tem relacionamentos diversos com seus pais. Eu falo, gente, seu pai, sua mãe, eles têm um nível de dificuldade elevado. Persevere com o compromisso. Mas eu não sinto tal. Se comprometa. Deus honra isso. Sim, seja discípulo, aguente. Dá os passos que tem que se dar e você vai ver uma transformação acontecer. Nessa cultura líquida como a nossa, a gente precisa redescobrir esse amor, compromisso. Sabe por quê? Existem pessoas no nosso meio que não têm mais o que oferecer para a gente. O que a gente vai fazer com essas pessoas? Descartar? Ou amar? O que tem faltado no seu compromisso? Talvez envolvimento total? Você vive uma relação hoje de compromisso com alguém? É casado? É noivo? É namorado? Você já se envolveu totalmente? Você já abriu mão de tudo que você podia para se tornar uma só carne com o seu cônjuge? Você já se tornou de verdade uma só carne com o seu cônjuge? Você é aquele do tipo que fica com um pé fora e um pé dentro? Você que está namorando, eu não posso deixar passar essas oportunidades. Você está com um pé dentro da relação e com o outro olhando para fora para ver se tem algo melhor no mercado? Ou você já está com os dois pés dentro e é só uma questão de tempo para você oficializar isso? Se você fica namorando muito tempo, eu desconfio que um de vocês ainda está meio tipo, será que eu vou? Será que eu não vou? Deixa eu ver se não tem nada melhor aqui fora. Talvez falte uma decisão inegociável. Talvez esteja faltando a renovação da paixão no seu casamento. Voltar a aquecer as brasas da relação, o desejo de um para com o outro. Pensa nisso. Sabe por quê? Nós temos o maior exemplo daquele que se envolveu conosco totalmente. Fez uma decisão inegociável e tem renovado a sua relação conosco, não através da sexualidade, mas através da sua presença. Se você pensar que Jesus se tornou ser humano, Deus encarnado, e uma vez que ele se torna ser humano, ele sofre as coisas que nós sofremos. Não tem como ele voltar atrás. Ele foi até a cruz. Ele morreu pelos nossos pecados.
cuidou de nós. E Ele não abre mão das nossas vidas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Que é um relacionamento mais duradouro do que esse? Vida eterna. Você consegue me falar de um relacionamento que dure mais do que a eternidade? Então, nessa noite, enquanto o Julimar faz uma música que aprofunda o nosso coração na reflexão, que tal você refletir um pouco sobre como que está a sua vida hoje? E para você que tem vivido percalços ao longo da vida, eu quero dizer para você que o que aconteceu no seu passado não tem valor nessa noite. A pergunta é: o que você vai fazer daqui para frente, agora que você já ouviu tudo isso? Eu sei, talvez você viveu uma crise nos últimos anos. Talvez você se divorciou 1, 2 ou 3 vezes. A pergunta é: o que você vai fazer daqui para frente? Convido você a fechar seus olhos, buscar a presença de Deus e orar nesse instante, pedindo sabedoria de Deus para perceber claramente o seu momento de vida. Peça a Deus para capacitar você a construir relações de compromisso, de amor inegociável. Peça que Deus, essa noite, volte a aquecer o seu amor pelo seu parceiro, pela sua parceira, pelo seu filho, pela sua filha, pelos seus pais, pelo seu irmão, pela sua irmã. Que o amor, compromisso que vem de Deus nos invada nessa noite, possa nos mover na construção desses relacionamentos. Senhor, sabes as nossas histórias como ninguém. O Senhor sabe que nós temos uma tendência muito grande, Senhor, de fugir dos nossos problemas sem resolvê-los. Essa noite eu peço ao Senhor, abre o nosso coração, entendimento, dá-nos coragem para tomarmos algumas decisões, dá-nos confiança suficiente em Ti, para nos rendermos aos Teus princípios, aos Teus ensinos, para construir uma vida onde os nossos relacionamentos sejam sólidos e que durem. Nos enche da mesma força, da mesma esperança, do mesmo comprometimento que o Senhor Jesus tem, da maneira como Ele veio até nós, se comprometeu conosco e fez dessa relação uma relação eterna. Que essa noite o Senhor possa fazer isso na vida das nossas famílias, nos ajudando a recuperar a paixão, redescobrir o amor. Talvez para alguns aqui, Senhor, retomar a caminhada ou recomeçar uma nova jornada na Tua direção, Senhor. Nos ajuda. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Jesus, querido, que o amor do nosso eterno Deus e Pai, e que o Espírito Santo invada a sua vida nessa noite, te capacitando a construir relacionamentos duradouros e significativos, e que você possa colher os frutos disso ao longo da sua
jornada, começando hoje à noite e se estendendo pelo resto da sua vida.